O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o Cristo se és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Outro dia eu estava vendo um documentário sobre carros antigos, carros da cidade de São Paulo, e foi tirada uma fotografia da cidade na década de 50 para comparar com o trânsito nos dias de hoje, duas fotos. É gostoso ver, né? Fotos antigas e comparando-as com as fotos de hoje em dia. Outro dia eu lia no primeiro capítulo de um dos livros que eu escrevi, e eu escrevi sobre o amor de Deus. E aí eu comecei a me ler, E aí comecei a pensar assim: será que o amor de Deus ele pode ser diferente? No tempo dos discípulos, e o amor de Deus pode ser diferente nos dias de hoje? Qual é a comparação que nós poderíamos fazer? Quer dizer, se a gente tirasse uma fotografia de Jesus e dos discípulos e do seu amor para com eles e do seu amor para conosco, será que seria diferente? Realmente a resposta nos surpreende. Por exemplo, na noite em que Jesus foi entregue por Judas, ele disse palavras bem estranhas. Ele disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Se uma amiga sua te traísse, você falar: agora eu vou ser glorificada, agora eu vou ser glorificado. Será que nós diríamos isso se um amigo nos traísse? De fato, parecem palavras bem estranhas, mas porque Judas traiu Jesus, Jesus pressentia que o seu momento glorioso estava para chegar. Isso a gente pode comparar assim: quando você está de noite, 11 horas da noite, num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e não vem, de repente aparece o ônibus. Que alívio, né? Ai, que alívio, chegou meu ônibus. Era mais ou menos isso. Jesus tinha que tomar um trem para a eternidade. Ele tinha que ser glorificado como rei, né? Ele seria glorificado por Deus e coroado como rei. Então aquela traição de Judas soava como se fosse um suspiro de alívio. Finalmente está chegando o final. Parece que Jesus não estava contando com aquilo que tinha antes, né, da coroação como rei. Ele tinha antes a cruz, a dura cruz, mas para Jesus a cruz era um pequeno detalhe. O Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser glorificado, né? A crucificação é um detalhe.
Então Jesus não pensa na cruz, Jesus pensa nos efeitos da cruz, nos efeitos da cruz. Através da cruz, os pecados do mundo inteiro seriam simplesmente apagados. E Jesus sabia que isso significava o fim da sua missão. Eu cumpri a minha missão. Então voltemos à pergunta: como se parecia o amor de Cristo 2000 anos atrás? Era um amor humilde. Jesus não pensou em si mesmo, Jesus pensou em nós. Jesus pensou em nós. Ele nos amou com o amor que nós não merecemos. Jesus sofreu e morreu no lugar daqueles que teriam que sofrer e morrer pelos seus pecados. E isso tem um peso enorme quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, sim. É um Rei onipotente que se ofereceu para morrer de forma impotente. Veja o que diz ele ali na cruz. Ele salvou todo mundo, agora que ele precisava se salvar, ele não se salva. Jesus é um Rei impotente, né? Ele se torna impotente e para morrer em nosso lugar. Alguns anos atrás teve um filme no cinema que fez muito sucesso, chamado O Último Imperador, né? E tem uma cena muito interessante ali. Um dia o imperador faz amizade com um menino da idade dele, um outro adolescente, e o menino fica muito curioso e falando assim: você não faz coisas erradas? Eu faço. Mas você não tem a sua mãe para bater em você, você não apanha? Ah não, quando eu faço uma coisa errada, acontece uma coisa muito diferente. Veja só, ele pegou um vaso, ele pegou aquele vaso bonito, né? Quebrou o vaso, jogou o vaso no chão, quebrou. Ele tinha que ser castigado. Aí o que acontecia? Ele pegava um servo que apanhava por ele, né? Boa ideia, né, criançada? Boa ideia, né? Então, assim ele queria mostrar então que quem sofria punição nunca era ele, né? Alguém passava por ele. Olha que interessante, Jesus reverteu essa história. Jesus reverteu essa história. Quando esse que é rei, nos vê fazendo coisas erradas, né? No pecado, quem sofre? É o próprio rei. Lá com o imperador é diferente. Se ele faz uma coisa errada, alguém apanha por ele. Agora Jesus faz uma coisa completamente diferente. Se você faz uma coisa errada, ele é quem apanha, ele é quem sofre. Então, vejam só o amor de Deus, para que você hoje pudesse ter graça, ter misericórdia, ter a bondade de Deus, ter essa demonstração de amor que Deus tem por você. Alguém sofreu em seu lugar, alguém foi punido no seu lugar. Esse é o amor de Deus há 2000 anos atrás, né? E qual a diferença de hoje? A única diferença é que aquele toque que Jesus tinha com as suas mãos para tocar nas pessoas, para multiplicar os pães, nós não temos mais. E qual a diferença então? Como que é o amor de Deus hoje para nós? É diferente. Jesus disse antes de morrer: aonde eu vou não podeis ir, mas eu vos deixo um mandamento novo. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois os meus discípulos. Então, qual a diferença do amor de Deus há 2000 anos atrás de hoje? Justamente isso. Ele não nos ama diretamente, Ele nos ama através de nós. Eu estava passando lá no centro de São Paulo, lá na região da Sé, e vi uma cena assim muito estranha. Era um sábado de manhã, os jovens podiam,
passear num parque, ir para o cinema, fazer tanta coisa. Eles estavam ali na Praça da Sé, sendo as mãos de Jesus. Eles pegaram ali todas as pessoas, todos os mendigos da rua, todos os moradores de rua. Então é aquele espetáculo que você vê, né? Um cheiro ruim, lógico, um cheiro mau. Aquelas pessoas feias. Não é um espetáculo lindo mesmo. Não é um espetáculo lindo. As pessoas todas maltrapilhas. E ali um grupo de jovens católicos, num desses grupos franciscanos, penteando o cabelo deles, né? Alimentando, uns abraçando os outros, acolhendo. E aí fiquei pensando, o amor de Deus hoje. Deus ama as pessoas através de nós. Então, quando nós fazemos uma dessas atitudes de bondade, de amor, Jesus está amando o mundo através de nós. Meus irmãos, assim que o Cristo conquista o mundo, através dos nossos atos de bondade, através dos nossos atos de amor. Ele conquistou o mundo amando. E também nós seremos aquele bom ladrão ali. Senhor, lembra-te de nós quando estiveres no paraíso. E Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Nós seremos esta pessoa se também nós amarmos através de Jesus. Jesus quer amar as pessoas através de nós, através de nossas mãos. Então, assim o mundo vai ser um lugar melhor. O universo vai ser um lugar melhor. Não fique aguardando, sabe? Não fique aguardando que alguém faça justiça, que alguém faça alguma coisa. Faça você. Eu já contei a história aqui, apareceu ontem de novo na Folha, a história daquele homem que foi internar a mulher, né? Lembra que eu contei aqui? O homem que foi internar a sua esposa num hospital público, e numa santa casa, e chegou lá, o quarto estava tão estragado, tão desarrumado, que ele começou a arrumar, trocou o piso, pintou, só para a mulher se sentir bem, né? E fazendo isso, ele foi lá e viu o outro quarto, fez também no outro quarto. E as pessoas, olhando o gesto dele, também se interessaram e disseram, por que nós também não fazemos isso? E todos começaram a fazer. Ele poderia ter sentado lá e reclamado, é o sistema público, é isso mesmo, chorando, né? Mas ele resolveu fazer alguma coisa. Então Jesus ama o mundo através de nossas mãos. Então que nós possamos também fazer isso, porque só assim nós reinaremos um dia com Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,